Olá, senhores, é com muito prazer que estou aqui participando da 27ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e vim falar um pouquinho do meu artigo técnico, né, que é a viabilidade técnica em um motor de corrente contínua em um sistema de tração. Meu nome é Antônio Carlos Silva Ferreira e vou falar um pouquinho de mim em relação à minha formação. Sou licenciado em Pedagogia e Matemática pela formação de professores. Sou graduando em Engenharia Elétrica, no 5º período pela Universo. Sou graduando também em Engenharia de Materiais, 7º período, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na UACSA, Pernambuco. Sou técnico em Eletrotécnica, pelo IFPE, e sou instrutor de Educação Básica Profissional no Senai de Pernambuco, há 22 anos. E também sou auxiliar de Manutenção Metroferroviária, ASM, equipe de Elétrica, Gerência de Material Rodante, COMAP, Preventivo e Corretivo, a CBTU Metrorec. O meu artigo ele fala, basicamente, da viabilidade técnica para um motor de tração de corrente contínua, que é apresentada como uma rotina de manutenção preditiva, que pode ser classificada como um tipo de monitoramento, e essa modalidade atua mantendo baixos custos, diminuindo a regularidade de reparos de emergência, evitando paradas inesperadas e eliminando as manutenções desnecessárias no motor de corrente contínua. O meu estudo é baseado em um motor da Santa Matilde, TUE SISME, que recebe uma tensão da catenária de 3.200 tensão de corrente contínua, de 750 watts cada motor do truque. Cada truque tem 2 motores, totalizando 1.500 watts. Cada motor é de 260 kV. O artigo iniciou-se através da descrição do funcionamento dos processos de rejuvenescimento e rebobinamento em motores de corrente contínua e suas características nos TUEs de motor de fabricação Villares, o que permite preparar material para treinamento de novos funcionários do setor de manutenção de motores. De um modo geral, o rebobinamento tem como principal função fazer uma espécie de manutenção corretiva no motor elétrico, em caso onde ele se apresente algum determinado tipo de avaria ou defeito, quando ele queima. Aqui nós temos a característica de um motor, ele é preparado tanto para rebobinamento como rejuvenescimento, né? Se algum dos polos ou interpolos estiver queimado, vai ter que rebobinar o polo e interpolo. Se o rotor ou induzido bobinado também tiver queimado, né, tem que rebobinar, fazer o rebobinamento do induzido do rotor bobinado. Uma das características maiores aqui de defeito é o coletor, que ele fica ovalizado por conta das escovas, né, por vários defeitos, e também tem que trocar o coletor ou fazer um acabamento em torneamento do coletor. O processo de rejuvenescimento de motor elétrico é uma prática muito comum em algumas indústrias, né? Do modo geral, ela é pequeno, médio e grande porte, que consiste basicamente em tornar um motor elétrico melhor e com possibilidade de funcionar por mais tempo, ou seja, aumentar a sua durabilidade. Os nossos motores, Villares, Santa Matilde Villares, ele passa por esse processo de rejuvenescimento e a durabilidade dele realmente aumenta muito a eficácia desses motores. Aqui eu tenho os estatores, o polos e interpolos, depois passado pelo processo de rejuvenescimento, né? E aqui o induzido ao rotor bobinado com as lâminas depois do torneamento, né? Feito toda a parte de manutenção preditiva. Basicamente, o processo de rejuvenescimento segue algumas etapas, são elas. Primeiramente, o motor ele é aberto, né? Aí ele é separado o estator do induzido bobinado. O estator ele é feito uma secagem na estufa para tirar toda a umidade interna do motor, do estator, feita a avaliação de nível de isolamento, feita a avaliação de nível de isolamento antes e depois. Depois é verificado a resistência de isolamento e o índice de polarização entre o início e final de cada bobina, entre as lâminas. Depois disso é feito um banho de verniz, tanto no estator do polo e interpolo e também no induzido ou rotor bobinado. Realiza-se a secagem na estufa, a mais ou menos 150 graus, né, ou a secagem ao ar livre. E, por último, é feita uma inspeção e troca das escovas, porta-escova, mola de pressão das escovas, que é uma característica do motor de corrente contínua. E, por último, se for preciso, a troca do coletor ou comutador. E é feito um acabamento no torneamento. O processo de rejuvenescimento também é feito, né, os reparos de substituição dos cabos de ligações e dos terminais, caso seja necessário.
Nosso motor é um motor de 3.200, atenção, que recebe da catenária. Então, para fazer a verificação da resistência de isolamento, é aplicado uma tensão, ele está na faixa etária de entre 2.400 a 6.900, é aplicada uma tensão de 2.500 kV, né? Então, está aí a terceira faixa. Essa terceira faixa aqui é a aplicação que se dá no motor, a tensão de teste de ensaio, isolamento. E também tem as características, se o motor ele é bom, muito bom, excelente. Acima de 100 MW, o motor ainda pode rodar, né? O teste de resistência de isolamento está bom, acima de 100. O aparelho utilizado para medir isolamento é a resistência é o megômetro, né? Nós chamamos, muito conhecido por todos nós, é o Megger. O nosso megômetro aqui em Recife, na CBTU, CMC Cavaleiro, é o megômetro digital de 1 kV, Megabras, modelo MD5060E. E como é feito o teste de continuidade e resistência nas lâminas do coletor? Verificamos o início da bobina e o final da bobina e fazemos de lâmina, entre lâmina e lâmina, o teste de continuidade e resistência. Se não der continuidade, e se a resistência for muito alta, tem algum problema no coletor. Aí tem que trocar o coletor. O procedimento para cálculo de índice de polarização é muito simples, né? Por essa fórmula, IP R10 dividido por R1, você tem aqui em 1 minuto e 10 minutos, você faz a divisão da resistência, a medição de resistência, e você terá o índice de polarização. Aí o índice de polarização, se ele for acima de 4, ele está excelente. A expressão nos coletores e comutadores no motor de corrente contínua, depois de ele passar por um processo de rejuvenescimento, ele fica parecendo novo, né? É a grande vantagem. E essa expressão é feita exatamente no coletor, verificando as condições mínimas que está esse coletores. Aqui tem vários processos de verificação dos coletores, onde ele queima por flash ou por alguma subtensão ou sobretensão. Aqui eu tenho quando ele está ovalizado por conta da escova. Aqui eu tenho uma lâmina saliente do coletor, não está uniforme, está saliente. Aqui eu tenho o processo, aqui está saliente e aqui a lâmina retraída, está mais baixa do que as outras. A isolação entre as lâminas, a mica, né? Aqui está já chegando a mica. E o cobre arrastado, quando ele passa e fica uma arestazinha aqui, também dificultando. E pode ser que no teste de resistência e continuidade ele dê algum problema. Aí nós temos essa tabela aqui que nós seguimos, que é fornecido pela VEG, para os porta-escova, escova e a folga entre cada escova. Aqui eu tenho cada escova, os processos, né, que pela face de cada escova você consegue determinar o defeito, a avaria que tem no coletor e também na própria escova. Exemplo, aqui aspecto superficial, impecável, uniforme, brilhante, boas condições de funcionamento. Aspecto superficial, impecável, levemente porosa, mas brilhante, boas condições de funcionamento. O aspecto de estria, extremamente finas, funcionamento normal, com leve incidência de pó. Então, a escova vai soltando aquele pó e também vai ocasiona ovalização no coletor do motor, né? Aspectos de ranhuras, né? Causas prováveis, subcarga elétrica, presença de pó, contaminação com óleo e graxa. E aí verificamos pela escova, pela inspeção das escovas, verificamos um defeito também no coletor. E é feito dentro de cada variação a medição das escovas. Motor de tração, 250 a 570 gramas por centímetro quadrado. É o modelo de pressão das escovas, onde nós utilizamos um aparelho chamado dinamômetro, né? Balança de mola, como a gente conhecemos, para fazer a medição de pressão dessa escova. Aqui
Aqui estamos os modelos de medição de pressão. Aqui está o coletor. Okay? E é feito, né, a medição da pressão das escovas aqui em cima das escovas, com o dinamômetro. Aqui está a modalidade da mola, que nós podemos... muito defeito também nos motores é porque a mola quebra, essa mola quebra, e ela perde a pressão. A escova fica solta, ela cai, fica pendurada, os rabichos, né, tendem a quebrar, e o motor ele fica com 50% de tração. Rebaixamento da mica. A mica, entre cada lâmina, eu tenho uma mica, que fica no centro. Então, tem um rebaixamento onde eu tenho que ter 0,1 milímetro de distância entre a mica e a lâmina. E a distância entre o tamanho da altura da mica é de 1 a 1,5 milímetro. Né? Toda essa parte é de cobre e essa parte aqui é de mica. Esse instrumento é utilizado para fazer o rebaixamento da mica. Muitas vezes, nós, da manutenção, né, fazemos a nossa própria ferramenta, né? Mas existe uma ferramenta, do tipo Formon, né? Só faz só a angulação dele para preparar para trabalhar nesse rebaixamento da mica. Né? E esse rebaixamento ele tem um chanfro no ângulo de cada lâmina. Né? Ele tem 60, o ângulo dele pode ser 60 a 90. Então, com a diferença aqui de 30 graus, o chanfro pode chegar. Aqui estão os processos, né, de rebaixamento da mica, do chanfro, organizando aqui o coletor. Todo esse processo é feito na manutenção de motores. Aqui eu tenho os polos e interpolos, eles chegam assim, feito a medição de isolamento, de resistência e isolamento deles. Depois, passando pelo processo de rejuvenescimento, banho de verniz, secagem na estufa, eles ficam novos para voltar novamente para o motor. Aqui eu tenho as bobinas, os polos e interpolo. As sapatas de polo e as sapatas de interpolo, onde é feito parafusar. Eles são parafusados para depois ser preso no estator do motor. Balanceamento e excentricidade no touro rodeiro. Aqui nós fazemos o balanceamento e a excentricidade no touro rodeiro, colocado o motor aqui, e o motor é feito essa excentricidade e balanceamento. Aqui o torno, onde faz o torneamento e o acabamento, né, todo o processo, né, do motor, do coletor, aí fica parecendo novo. E por último, um banho de verniz em todo o rotor bobinado, no estator, e aqui no caso é secagem ao ar livre, esperando que o motor ele seque, né? E aqui, por último, depois de feito tudo isso, aplicado uma tensão de 2.500 kV, teste de isolamento, depois do motor feito o rejuvenescimento, para ver se realmente ele está bem isolado, né? E isso é muito bom. Então, o meu artigo técnico, né, trata basicamente de um processo de rejuvenescimento, manter o motor elétrico, né, ele por mais tempo, aumentar a durabilidade dele, baseado em uma simples manutenção preditiva, né, que aí é feito realmente analisando passo a passo de cada manutenção que o motor, que o teu L vai e vem, passa pela manutenção de 5.000, 10.000, e esse acompanhamento é feito para exatamente manter esses motores por uma durabilidade bem melhor. Então, o meu artigo técnico basicamente trabalhou em cima do rejuvenescimento e da durabilidade de um motor elétrico. Agradeço a todos e uma boa semana metroferroviária.